A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós diariamente e recebemos dezenas de mensagens. São mensagens de elogios, mensagens também de críticas, de sugestões, muitas perguntas que são enviadas para nós e eu quero agradecer. Por favor, sempre que você mandar uma mensagem ou uma pergunta, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, de enviar uma saudação para você, para a sua família e também de responder a sua pergunta. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Olha que tema maravilhoso, viu? Que tema extraordinário. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais nos debruçamos desse livro, mais ficamos maravilhados com a riqueza desse livro. Glória a Deus. E eu quero até lhe convidar para que esse ano de 2025, você faça ao menos uma leitura da Bíblia. Se você dedicar, ler 4 a 5 capítulos por dia, se você ler, por exemplo, de segunda a sexta, 4 capítulos, sábados e domingos, 5 capítulos, você irá ler a Bíblia toda em um ano e não será aquela leitura rápida, dinâmica, mas você poderá ler de forma compassada e ter uma compreensão melhor. E esses livros denominados de livros proféticos, que são, na verdade, 17 livros do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, são 18 ao todo. São livros maravilhosos, livros extraordinários que, claro, você sabe, eles tiveram um público-alvo original. Esses profetas maiores, Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, a maioria das profecias foi destinada ao povo de Judá, de Jerusalém, mas não resta dúvida que essa mensagem foi preservada, foi escrita, inclusa no cânon sagrado, porque Deus desejava falar às gerações vindouras, futuras. E nós estamos interpretando esse livro, levando em conta o seu contexto e, sempre que possível, fazendo aplicação para as nossas vidas. Nós estamos estudando o segundo dos livros denominados de profetas maiores, que é o livro de Jeremias, e nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas. O rei Zedequias consulta o profeta Jeremias e estudamos também uma profecia acerca da queda de Babilônia e da volta de Israel. Hoje nós estudaremos sobre o hino de louvor a Deus. Glória a Deus. Nós vamos perceber nesse programa hoje que no meio de uma profecia acerca da destruição de Babilônia, nós encontramos um belo hino, um belíssimo hino de louvor e adoração a Deus. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o capítulo 51 do livro de Jeremias descreve uma das inúmeras profecias acerca da destruição da Babilônia, uma nação cruel e arrogante que se exaltou acima de Deus e perseguiu seu povo. Por intermédio do profeta Jeremias, o Senhor predisse que a destruição da Babilônia seria completa e que a cidade se tornaria um deserto desolado. Mas, no meio desta profecia, encontramos também um dos mais belos hinos de louvor a Deus, apresentando o Senhor como Criador de todas as coisas, assim demonstrando a sua superioridade em relação aos ídolos feitos por mãos humanas, como nós veremos a seguir. Então, na verdade, hoje, embora este hino esteja inserido dentro de uma profecia, dentro de um contexto profético, mas não deixa de ser um hino de louvor e adoração a Deus. E para nós termos uma compreensão melhor deste hino, deste cântico de louvor e adoração, eu quero lhe convidar para você ler os capítulos 50 e 51 do livro de Jeremias. São 2 capítulos bem extensos, O capítulo de número 50 possui 46 versículos
E o capítulo 51 são 64 versículos, totalizando 110 versículos, onde a temática principal é exatamente a destruição de Babilônia, que nós já comentamos no programa anterior. Mas hoje eu não quero falar sobre a destruição de Babilônia. Eu quero falar sobre esse hino de louvor a Deus, que exalta a pessoa de Deus, o ser de Deus, em relação aos ídolos, né? Se você assistiu o programa anterior, baseado no capítulo de número 50, nós vimos que essa profecia acerca da destruição de Babilônia, Deus deixa bem claro a sua superioridade em relação aos deuses lá de Babilônia, principalmente Abel e Merodach, que é, vamos dizer assim, o deus principal lá de Babilônia, que esse Deus, essa divindade, não pôde impedir que a Babilônia fosse destruída. E aqui neste cântico de adoração, que está entre os versículos 15 ao versículo 19, fala sobre a grandeza de Deus. Apresenta Deus não só como criador de todas as coisas, mas como provedor, o sustentador, o mantenedor e aquele que é o arquiteto do universo e é superior aos deuses, aos ídolos humanos. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 51, verso 15 diz assim: Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção aqui que Deus, ele é apresentado na Bíblia Sagrada como criador de todas as coisas. É isso que diz o primeiro versículo da Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos perceber que diversos textos da Bíblia apresentam Deus como criador de todas as coisas. Nós não somos oriundos de processos evolutivos. Nós não somos oriundos de primatas, mas o universo, a terra, o ser humano, as árvores, os animais, enfim, todas as coisas boas e perfeitas foram criadas por Deus. Glória a Deus. Nós somos oriundos de um projeto divino. Foi Deus quem disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu lamento profundamente, não é? Como a teoria da evolução, ela é difundida no meio acadêmico como se fosse algo concreto, real, científico, quando na verdade não passa de uma teoria. Infelizmente, os nossos filhos, né, nas escolas, nas faculdades, são obrigados a aprender sobre a teoria da evolução. Agora, detalhes, trata-se de uma teoria, trata-se de algo que não pode ser comprovado cientificamente. Mas essa mentira, esse engodo, esse engano, essa falsa interpretação, essa mentira é difundida no meio acadêmico como se fosse uma verdade absoluta. E qual é o objetivo? É negar o criacionismo bíblico, é apresentar a Bíblia como um livro lendário, essa é a verdade. Porque a partir do momento que você lê a Bíblia Sagrada, que apresenta Deus como criador de todas as coisas, e você vai para o meio acadêmico dizer que aquilo é uma lenda, que aquilo não pode ser comprovado cientificamente, mas que a teoria da evolução sim, é algo real, é científico, então a pessoa passa a desacreditar da Bíblia. E se você não acreditar na Bíblia, você não vai acreditar na existência de Deus. Se você não crê na existência de Deus, você não vai acreditar na existência do céu e do inferno. E se você não acredita na existência do céu e do inferno, para onde você vai? Você vai para o inferno. Eu li uma frase, até me espantei a princípio, mas que a frase diz assim, que no inferno não tem ateu. Isso é uma realidade, porque quando a pessoa chega no inferno, deixa de ser ateu e passa a acreditar em tudo que a Bíblia diz. Então, a Bíblia apresenta claramente que Deus é o criador de todas as coisas.
Todas as coisas boas e perfeitas foram criadas por Deus. Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Enquanto que a teoria da evolução trata-se apenas de uma teoria. E, com muito respeito aos acadêmicos, com muito respeito aos biólogos, aos cientistas e aquelas pessoas que defendem essa teoria como se fosse uma verdade irrefutável, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Primeira pergunta que eu faço para os que creem na teoria da evolução. A primeira pergunta que eu quero fazer é como explicar o Big Bang? Porque, olha, todo mundo sabe disso, que para haver uma explosão tem que haver um combustível, uma faísca, uma centelha de fogo. Sim ou não? Sim, claro. Uma explosão não pode ocorrer do nada. Para haver uma explosão tem que haver um combustível, uma combustão, tem que haver uma centelha de... Por exemplo, você sabe disso. Quando há um incêndio, quer seja num prédio, então vai se averiguar, vai se analisar, vai se observar se aquilo foi um incêndio provocado por alguém, por algum combustível, se aquilo foi um problema elétrico, foi um problema de eletricidade, enfim, vai se averiguar, vai se investigar para saber qual é a causa do incêndio ou da explosão. Então, a primeira pergunta que eu faço, como é que pode haver o Big Bang, uma explosão, sem que haja uma combustão? E eu abro um parêntese aqui. Existem alguns cientistas teístas que creem em Deus, que acreditam que Deus existe, apesar de serem cientistas, mas são teístas, creem em Deus, né? Porque é bom nós lembrarmos isso, que nem todo cientista ele é ateu, nem todo cientista é evolucionista, nem todo cientista é materialista, tá bom? É bom deixar isso bem claro. Então existem alguns cientistas que defendem que o Big Bang realmente existiu, mas como ato criador, como o haja de Deus. Quando Deus disse haja luz, ou quando no princípio criou Deus os céus e a terra, esse Big Bang foi uma forma, um meio, uma maneira de Deus ter dado início à criação. Então não quero aqui de forma alguma negar a existência do Big Bang. E até acredito, apesar de não ser cientista, mas até acredito que o Big Bang tenha existido, mas não como uma explosão do nada, mas sim como um ato criador, onde o Criador de todas as coisas deu início à criação através do Big Bang. Então essa é a primeira pergunta que eu faço ao evolucionista, aquele que crê na teoria da evolução, aquele que não crê na Bíblia Sagrada, aquele que rejeita as Sagradas Escrituras e principalmente o criacionismo bíblico. É a primeira pergunta. A segunda pergunta, e essa é a mais complexa, e essa você não tem resposta. Eu vou perguntar por perguntar, mas eu sei que você não sabe responder. Como é que uma explosão pode trazer ordem em vez de desordem? Você sabe disso. Toda explosão traz caos, desordem, destroços, quebra, despedaça. Nenhuma explosão causa ordem ou organização. Se você passar na orla marítima e ver um prédio e alguém disser para você, olha, esse terreno não tinha nada, de repente houve uma explosão e do nada apareceu esse prédio, você iria acreditar? Com certeza não. Com certeza você não iria acreditar. Você poderia acreditar no inverso? Por exemplo, deixa eu trazer à tona aqui as duas torres gêmeas. Dois prédios enormes, belíssimos. Aí houve uma explosão. Aquela aeronave que estava sendo pilotada por terroristas bateu nas torres gêmeas e o prédio veio abaixo. Aí você crê. Aí qualquer um de nós cremos que um prédio pode desabar por uma explosão. Agora, uma explosão trazer ordem, organização, aí eu queria que você me explicasse. Como é que uma explosão pode trazer a existência ao universo? O sistema solar, os planetas. Alguém pode me explicar, por favor, como é que a Terra está suspensa sobre o nada? Detalhe, se não pensar numa mente de um ser criador, inteligente e sábio que deixou assim, exatamente para que nós possamos entender que a Terra não pode ser originada do nada? Me explique, por favor, o sistema solar.
os movimentos de rotação e translação que a Terra dá em torno do Sol para tempos, estações, para dias, meses e anos, se não pensarmos num ato criador, criativo, de um ser sábio, um ser inteligente. Então, quem defende a teoria da evolução tem que explicar. Primeiro, como é que surge uma explosão do nada. Segundo, como é que uma explosão trouxe ordem. Agora, há um detalhe interessante aí, tá? Essa distância da Terra para o Sol e da Terra para a Lua é uma distância ideal e adequada para a existência humana, para a sobrevivência humana. Isso não pode ser obra do acaso. Não pode. Mas o Criador calculou a distância. Porque se a Terra fosse mais próxima ou mais distante do Sol, mais próxima ou mais distante da Lua, não seria capaz de haver vida humana na Terra. Então, isso nos mostra um ato criador, um ato criativo de um ser sábio, inteligente, que criou todas as coisas. Vou fazer outra pergunta ainda mais complexa. Porque não tem como explicar o Big Bang sem que haja combustão em uma faísca, uma centelha de fogo. Não tem como explicar, não tem como explicar como é que uma explosão trouxe ordem em vez de desordem. Terceiro, como explicar a existência do primeiro ser vivo? Como explicar? Como é que a matéria inanimada deu a vida ao primeiro ser vivo? Não tem como explicar, porque há uma lei científica chamada lei da biogênese, que diz que uma vida só pode proceder de outra vida. Então, não há como explicar a existência, o surgimento, o nascimento deste primeiro ser vivo, senão como um ato criador. Quarta pergunta. Como explicar a reprodução? Como é que este primeiro ser vivo, que surgiu do nada, do acaso ou da matéria, como é que esse ser vivo se reproduziu? Porque todos nós sabemos isso, que há uma lei estabelecida por Deus para que haja reprodução, tem que haver duas células reprodutoras. A célula reprodutora masculina e a célula reprodutora feminina. Aí eu pergunto, como é que esse ser vivo, esse primeiro ser vivo que surgiu do nada, como é que ele se reproduziu? Quinta pergunta. Por que é que hoje, com todo o aparato tecnológico e científico, não é possível perceber a evolução das espécies? Por que é que hoje não se pode comprovar que as espécies estão em evolução? Como explicar isso? Mesmo com todo o aparato científico, né? Os cientistas, mas não tem como comprovar isso. Essa evolução das espécies. A verdade é essa, que a teoria da evolução, escrita por Charles Darwin, né? Esse livro, essa obra, né? Escrita por Charles Darwin, sobre a evolução das espécies, quer que eu acredite que desde aquele ser vivo que não pode ser visto a olho nu, aquele micro-organismo, vamos dizer assim, que só pode ser visto microscopicamente, em laboratório, através de microscópio, desde aquele primeiro ser vivo, aquele pequeno ser vivo, até uma grande baleia que está lá nos oceanos, ou até um grande elefante que está lá nas selvas, tiveram a mesma origem, sendo que essas espécies vão evoluindo e não se tem como explicar, a não ser com milhares ou milhões de anos. Sejamos sinceros, essa frase não é minha, mas eu quero reproduzir aqui. Não é preciso ter mais fé para crer na evolução das espécies do que para crer na Bíblia, porque a Bíblia responde tudo isso. Por exemplo, eu vou refazer essas 5 perguntas agora dentro de um prisma bíblico. E eu não sou cientista.
Eu estou falando aqui como um teólogo, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, como explicar a origem do Big Bang? Simples, um ato criador, um ato criativo de Deus. Deus que é criador, sábio, inteligente, né? Então, digamos, eu vou dizer que o Big Bang, estou falando como leigo, mas digamos que seja o primeiro ato criador criativo de Deus. A partir do Big Bang, Deus deu início à origem das espécies. Segundo, como explicar que a explosão trouxe ordem? Claro, o universo já estava na mente de Deus. Então, quando Deus falava, as coisas iam surgindo, iam aparecendo. Porque Ele é onipotente, Ele tem um poder de criar todas as coisas. Como explicar o primeiro ser vivo? E claro, o ato criador de Deus. Foi Ele que criou as aves, foi Ele que criou os animais, foi Ele que criou os peixes, foi Ele que criou o ser humano. Isso está na Bíblia. Como esse ser vivo pôde se reproduzir? Claro, Deus criou o homem, tirou de suas costelas, né? Estou falando do ser humano, mas claro, poderia me referir aos animais, e abençoou o casal, disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, e assim os seres humanos estão existindo ainda hoje. Quinto, hoje não pode ser observada a teoria da evolução. E por quê? Porque ela não existe. Então, os jovens, né, muitas vezes são confrontados lá na faculdade, no meio acadêmico, porque crê na Bíblia. E eu quero dizer a você, jovem, não tenha vergonha de crer na Bíblia, não tenha vergonha de dizer que é cristão, não tenha vergonha de dizer que você crê nesse livro, porque esse livro é verdadeiro, a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então, nós não precisamos estar nos escondendo ou ter vergonha de dizer que somos cristãos. Bem, se precisar lá na prova, a gente até pode colocar lá como está escrita a teoria da evolução, já que é para satisfazer a exigência de uma disciplina, mas pode colocar lá que você não é obrigado a crer nisso, não é assim? Porque ninguém será reprovado pelo fato de não crer nessa teoria. Porém, essa teoria, ela não tem sustentação científica. Eu não estou dizendo nem bíblica, eu estou dizendo científica. Não há como responder a esses 5 questionamentos. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Aí, esse texto apresenta primeiro Deus como Criador. Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, observe aí. Esse texto, esse hino de louvor a Deus, ele destaca, primeiro, o poder de Deus. A criação é um ato da onipotência de Deus, o Deus que fala e as coisas são criadas, as coisas vêm à existência. Mas não só isso, através da sua sabedoria. Todas as coisas foram criadas através da sabedoria de Deus. Tudo que foi criado de uma forma sábia. E Deus estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Não há como negar essa verdade. A perfeição do universo. Se olharmos o sistema solar, se olharmos as galáxias, as estrelas, não há como negar essa verdade, essa sabedoria, essa inteligência do Criador, do arquiteto do universo. Se olharmos para as plantas, se olharmos para os animais, se olharmos para os peixes, se olharmos para o homem, se olharmos para a terra, não há como negar essa realidade. Deus é o Criador de todas as coisas boas e perfeitas. Vejamos o que diz o versículo de número 16, né? Versículo 16 diz assim: quando Ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Olha que coisa interessante. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva. Jeremias 51, verso 16 diz assim: ao som do trovão no céu, as chuvas caem. Glória a Deus. Deus faz com que as nuvens evaporem as águas, o vento sopra e faz chover. Para quê? Para regar a terra, para que a terra possa ser produtiva, para saciar, para encher rios, né, e fontes de águas, açudes, para saciar a sede dos animais e para tornar a terra produtiva. Glória a Deus. Ao som do trovão no céu as chuvas caem. As águas sobem da terra, não é assim? É o processo da chuva. Em forma de vapor. Ele
cria os relâmpagos para as grandes tempestades e tira o vento dos seus depósitos. Isso me faz lembrar do que está no Salmo 19, onde o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala. Que coisa maravilhosa. Mesmo que o universo não possa externar e dizer assim, eu sou obra de Deus, mas o movimento dos astros provam isso. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. E eu acho interessante é que possivelmente Paulo faz uso desse Salmo 19 para escrever Romanos capítulo 1 e o versículo 19, falando desse Deus criador. Romanos 1 e 19, Paulo diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Eu quero ler esse texto na Bíblia Viva, Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Paulo está falando aqui desse texto da depravação dos gentios e ao mesmo tempo dizendo que ninguém é inexcusável diante de Deus, não é? Todos têm conhecimento de causa. Romanos 1, quer dizer, na verdade, ninguém pode se desculpar diante de Deus porque todos são inexcusáveis diante de Deus. Romanos 1, 19 e 20 diz assim: pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno, a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas, assim eles não terão desculpa alguma. Então, eles não terão como se desculpar, eles são inexcusáveis diante de Deus. Então, os céus, eles manifestam, eles proclamam a glória de Deus. Eu posso dizer que essa é uma das principais formas, maneiras de Deus se revelar aos seres humanos através da criação. Vejamos o que diz o verso 17, neste hino de louvor a Deus. Jeremias 51, 17 diz assim: todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Como assim, professor? Como é que todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento? Isso comparado à sabedoria de Deus, comparado à grandeza de Deus. E de forma mais direta, mais específica, aqueles que depositam a sua confiança em ídolos. Observe o que o texto diz: todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. O que é que o profeta está dizendo? Que aquele que faz uma escultura, aquele que faz um ídolo, um Deus, ele será envergonhado, porque aquele Deus, aquele ídolo não pode livrá-lo, não pode protegê-lo. É claro que desde os tempos bíblicos que os homens sentem esse anseio, esse anelo, esse desejo de adorar um Deus que pode ser visto, que pode ser palpável. Você lembra que os filhos de Israel, quando saíram do Egito, veja que coisa interessante, eles presenciaram as 10 pragas. Eles viram que as pragas chegavam no Egito, mas não chegavam em Gósen. Aí Deus tira esse povo lá com mão forte, abre as águas do Mar Vermelho, eles passam a pés enxutos. O mar se fecha, destrói o exército de Faraó. Eles louvam só o Senhor é Deus. Eles vão caminhando, aí Deus, torna as águas de Mara em águas doces. Deus manda o maná todos os dias. Deus provê água
que sai da rocha, Deus provê codornizes, mas quando chegam lá no capítulo 19 do Êxodo, que Moisés sobe o monte para falar com Deus, para receber as tábuas, para receber a lei, os mandamentos, aí o povo chega para Arão e diz assim: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, façamos deuses para ir adiante de nós, para a terra de Canaã. E Arão, pressionado pelo povo, em vez de consultar a Deus, em vez de orar a Deus, em vez de pedir uma direção a Deus, em vez de perguntar ao Senhor qual deveria... E claro, Deus diria a ele: espera, Moisés vai descer e é ele que vai conduzir esse povo, espera aí, diga ao povo que tenha calma. Mas não, Arão precipitou-se, pegou os pendentes, não é? Os brincos das mulheres, derreteu aquele ouro no burril, fez o bezerro, e o pior é isso, chegou a dizer assim: estes são os deuses que nos tiraram lá do Egito. A pergunta que eu faço é: como pode um Deus que foi feito naquela hora, naquele momento, como é que pode aquele Deus ter tirado ele do Egito se ele foi criado naquele momento? Eu quero me colocar aqui com muito respeito às pessoas que têm em casa o seu ídolo, a sua estátua, a sua imagem de escultura, com muito respeito a você, que eu não estou aqui para ofender a religiosidade de ninguém, não é esse o meu objetivo, mas eu estou aqui para lhe esclarecer à luz da Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai perceber isso, que Deus proíbe terminantemente a adoração a ídolos. Inclusive, algumas pessoas querem até usar o argumento, veja que coisa absurda, querendo forçar o texto bíblico. Não, mas Deus mandou colocar 2 querubins na tampa da Arca da Aliança. Foi Deus que mandou. A pergunta que eu faço é: mas foi para adorar eles? Aqueles 2 querubins que estavam na tampa da Arca da Aliança, Deus mandou fazer para que eles fossem adorados? Não. É porque a Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. E Deus habita no meio dos querubins. Aqueles 2 querubins que estavam ali na tampa da Arca da Aliança, no lugar chamado propiciatório, cujas asas tocavam uma na outra, não era para serem adorados, era para representar Deus está aqui, de forma simbólica ou representativa. Então, com muito respeito a você, mas eu quero me colocar no lugar do ourives. Como é que eu, digamos, se eu trabalhar com gesso, ou com madeira, ou prata ou ouro, eu vou fazer um ídolo, eu mesmo faço, eu mesmo construo aquele ídolo, que aquele ídolo não tem poder para nada, ele não pisca os olhos, ele tem ouvido, mas não ouve, ele tem boca, mas não fala, ele tem olhos, mas não vê, ele tem pé, mas não anda, e depois eu vou depositar nele a minha confiança, eu vou fazer a minha petição. Se ele foi criado por mim, como é que eu posso confiar nele? Deixa eu ler o texto mais uma vez, deixa eu ler o texto, para ir para a Bíblia, para você não pensar que eu estou lhe ofendendo. Veja, todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives, o que é um ourives, professor? Pessoa que trabalha com ouro, é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Então aquele que trabalha com ouro fez uma imagem, esculpiu, Deus diz, será envergonhado. Por quê? Olha, não é o professor Givanildo não, tá? Eu estou apenas lendo a Bíblia Sagrada. Por quê? Pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. Sejamos sinceros, como é que eu vou depositar a confiança em um objeto que ele não tem poder nem de tirar a poeira de sobre si? Se ele estiver empoeirado, alguém tem que passar um pano lá, tirar a poeira, que ele não tem poder nem para tirar a poeira de sobre si. Como é que... Então é a Bíblia. Veja que o texto está apresentando Deus como Criador, que criou todas as coisas com sabedoria, com a sua inteligência, com o seu poder, em relação aos ídolos, adorado, no caso do texto, do contexto aí, por Babilônia, né? Que não pôde livrá-los da destruição. Como é que as pessoas estão depositando nos ídolos a sua confiança? Versículo de número 18 diz assim: são vaidade, obras ridículas, quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Castigo de quem? Claro, do ourives, né? Porque os ídolos não têm nem como ser castigado. Então Deus está aqui falando sobre a sua grandeza, sobre o seu poder em relação aos ídolos feitos por mãos humanas. Versículo de número 19. No versículo 19 Deus diz assim, olha que coisa interessante.
aquele que é a porção de Jacó. Professor, o que é a porção de Jacó, professor? Está falando daquele que é o mais importante para Jacó, para Israel, aquele que é a porção de Jacó. Não é semelhante a essas imagens, de forma alguma, porque ele é o Criador de todas as coisas. E quem é Israel? Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, quem é Deus aí? Apresentado como a porção de Jacó. Na Bíblia Viva diz assim: mas o Deus de Israel não é igual aos ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele escolheu Israel para ser seu povo. O nome do nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Então esse hino de adoração, ele nos apresenta Deus como Criador de todas as coisas, como o onipotente, como Deus sábio, como Deus inteligente que criou todas as coisas, e ao mesmo tempo Deus está desprezando os ídolos. Deus está dizendo, não ponha a sua confiança em ídolos. Deus está dizendo aos ourives, aquelas pessoas que trabalham com ouro, aquelas pessoas que depositam a sua confiança em deuses feitos por mãos humanas. Deus está dizendo assim, eles serão envergonhados. E dentro do contexto do capítulo 50 e 51 do livro de Jeremias, Deus está dizendo que os deuses, os ídolos de Babilônia, não puderam fazer nada pela Babilônia, não puderam impedir a sua invasão, não puderam impedir a sua destruição. E assim como os deuses de Babilônia não puderam fazer nada por eles, pelos caldeus, pelo povo de Babilônia, assim é hoje, a história hoje se repete. Quantas pessoas que se curvam, que se prostram, que fazem suas preces, suas orações a imagens e a escultura, que não podem fazer nada. Esse hino de adoração nos convida a depositarmos a nossa confiança em Deus. Se Ele é capaz de, pelo poder da sua palavra, criar o universo, criar os seres vivos, as plantas, os animais, as aves, pelo poder da sua palavra, criar todas as coisas, trazer à existência aquilo que não existe, o que é que Ele não pode fazer por nós? Tudo Ele pode fazer. A Bíblia deixa bem claro que não há impossível para Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Então esse hino de adoração nos convida a depositarmos a nossa confiança em Deus. Que nesse ano de 2025, que será sem dúvida um ano difícil, não tenho dúvida disso. Lendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nós sabemos disso. Que não podemos esperar tempos bons ou tempos melhores aqui na terra. Mas que a nossa confiança esteja em Deus, no Deus de Israel. Naquele que é o arquiteto do universo. Aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que jamais venhamos depositar a nossa confiança em ídolos ou objetos feitos por mãos humanas, porque eles nada podem fazer por nós, mas o Deus Criador sim.